Hoje tem Ecoando do Henrique. Estamos aqui. Que alegria. Deus abençoe a todos vocês. Sempre a gente trazendo aqui uma leitura de alguma coisa que Dom Henrique escreveu. E hoje nós vamos falar sobre vocação. Vamos ver o que ele escreveu. A vocação é um mistério que acontece em nós, mas não é simplesmente para nós. Por isso mesmo, toda vocação autêntica passa pelo discernimento da comunidade eclesial, isto é, da igreja. Até mesmo a vocação matrimonial, pois que ao abençoar o matrimônio, a igreja reconhece naquele casal o chamado de Deus para a vida conjugal. Um quarto aspecto muito importante, sendo um chamado, eu somente posso viver minha vocação como uma resposta, isto é, como uma abertura ao Senhor, uma resposta de fé e na fé, num contínuo diálogo com Ele, numa relação viva com aquele que chamou. Caso contrário, a vocação morre. Não porque o Senhor deixa de chamar-me, mas porque eu deixo de ter a capacidade de ouvi-lo e viver minha vida como uma resposta. Sem este clima de constante diálogo, sem viver minha vocação como resposta ao dom chamado de Deus, minha vocação torna-se somente um fazer, uma profissão. Mas um aspecto importante: o sucesso na vida do vocacionado não pode ser medido pelo que ele faz, mas por suas realizações, mas unicamente por sua fidelidade àquele que o chamou. Somos chamados não para fazer sucesso, mas para sermos fiéis. Não para aparecermos grandes aos olhos dos outros e do mundo, mas para permanecermos atentos àquele que se dignou nos escolher. Finalmente, o último aspecto. Se a vocação é iniciativa do Senhor, se é Ele quem chama, se é Ele quem toma a iniciativa, Ele quem escolhe, e somente Ele sabe porque chama a mim precisamente, então, responder ao chamado exige de mim disponibilidade para o inesperado de sua vontade em minha vida. Em outras palavras, quando eu escolho minha profissão, caminho por onde quero, faço o que quero, quando e como quero. Porém, quando digo sim a uma vocação, devo colocar-me ao inteiro dispor daquele que me chamou, deixando-me conduzir para a terra que ele me mostrará, caminhando como se visse o invisível, entregando-lhe a direção dos meus passos. A vocação é, pois, um mistério de encontro de liberdade entre o Deus que chama e aquele que é chamado. O caminho do discernimento vocacional é, pois, um caminho de fé. E só na fé pode ser empreendido. Esquecer isso é confundir vocação com profissão. É reduzir o ser vocacionado com o fazer coisas e terminar dizendo sim somente a si mesmo e aos seus interesses, condenando-se a si próprio a ser um frustrado, uma caricatura por toda a vida. Que texto belíssimo, belíssimo, belíssimo. Vou trazer aqui, sem um clima de constante diálogo, sem viver minha vocação como resposta ao dom chamado de Deus, minha vocação torna-se somente um fazer. Olha que coisa bela. Esquecer isso é confundir vocação com profissão. O fazer coisas e terminar dizendo sim somente a si mesmo, condenando-se a si próprio a ser um frustrado, uma caricatura por toda a vida. Deus te abençoe. Muito obrigado a você que sempre acompanha aqui o Ecoando do Henrique. A gente volta amanhã, sempre às 18h30. Divulga para as pessoas o canal Guto Azevedo, que tem o Ecoando do Henrique todos os dias. Deus te abençoe.